Amados irmãos e irmãs, saudação fraterna mais uma vez. Aqui estamos para partilhar a palavra de Deus neste dia 22 de setembro de 2024. Estamos no 25º domingo do tempo comum. E desde já eu peço a cada um de vocês que, por gentileza, compartilhe este vídeo para que mais pessoas também possam ter um contato com a palavra de Deus. Aliás, ouçamos atentamente a palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará." Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: "O que discutíeis pelo caminho?" Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou e chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos." Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: "Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou." Irmãos e irmãs, no Evangelho do 24º domingo do tempo comum, nos apresentou Jesus perguntando aos seus discípulos quem dizem por aí ser ele. Depois de diferentes e nem sempre corretas respostas, São Pedro, em nome da comunidade, respondeu certeiramente: "Tu és o Messias." E em seguida, Jesus afirmou que seria rejeitado e morto. Ora, por que o Messias seria rejeitado e morto? Quais os motivos? Por que perseguir tanto a Jesus Cristo? Porque pessoas que fazem o bem, como Jesus fazia o bem, curava as pessoas, acolhia os pequenos, porque essas pessoas geralmente são perseguidas, caluniadas, rejeitadas, mortas. Se Jesus era uma pessoa boa, por que o condenaram então à morte de cruz? A primeira leitura que será proclamada neste domingo do livro da Sabedoria nos emoldura esta declaração de Jesus e nos faz já compreender a perícope que acabamos de proclamar. O livro da Sabedoria relata uma trama violenta contra os judeus justos, mas por parte de outros judeus ímpios que abandonaram a fé e se uniram às autoridades gregas e romanas. Tão ansiosos estavam por poder e prestígio. Perseguem porque a fé, a vida e as palavras daqueles que permaneceram justos e fiéis a Deus revelam suas ações obscuras e más, sobretudo aquelas que estão presentes nos governos daquele tempo. E isto incomoda muito. Aliás, são tão insultados, de modo a recordar inclusive os insultos que Jesus recebeu quando foi crucificado. Mas ouvimos esta passagem do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Jesus, ele ensina os seus discípulos pelo caminho. E, como vimos, ele reafirma aquilo que já disse na perícope lida no domingo passado. Ele reafirma que será entregue, morto, mas depois ressuscitará. Mas eles ainda não entendem bem. Não conseguem prestar atenção porque têm uma ideia equivocada acerca da pessoa de Jesus. Eles igualam Jesus aos reis e aos governadores daquele tempo e acham, com toda a convicção, que Jesus vai tomar o poder político e começam assim a pensar em assumir cargos de relevância, cargos importantes. Por isso eles discutiam entre si quem deles seria o maior. Embora Jesus tivesse já curado o surdo, também o cego, parece que os discípulos permanecem ainda surdos em relação às suas palavras e cegos para enxergar a realidade acerca da própria pessoa de Jesus. Eles ainda têm muita dificuldade para compreender quem é Jesus. Mas em Cafarnaum, Jesus
ele questiona os discípulos e ensina-lhes o caminho do discípulo, como está aí no versículo 35 que acabamos de ouvir. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus, ele frustra, de certa forma, aquela expectativa triunfalista que ainda estava na mentalidade de seus discípulos. E colocando uma criança no centro, mostra que acolher a ele e ao Pai é prestar atenção e acolher não os grandes, não os poderosos, mas os pequenos e ignorados por aqueles que têm poder. Ele mesmo se fez pequeno e apresenta-se como servo sofredor para abraçar a todos que sofrem e nos pede fazer o mesmo, ao invés de buscar honrarias, prestígio ou privilégio. O que significa isso? Quem nos ajuda a entender é Santiago, na segunda leitura que ouviremos, do capítulo 3. Santiago responde que disso depende a coerência na vida cristã. O fruto da justiça é semeado na paz para quem promove a paz. Isso significa eliminar todo tipo de rixa, inveja, rivalidade, injustiça, buscando a sabedoria que vem do alto. A sabedoria é pura, pacífica, modesta, conciliadora, misericordiosa, imparcial, sincera. Tudo isso vem do Evangelho, tudo isso vem de Jesus Cristo. E perder isso significa perder o foco da própria vida. Meus amados irmãos e irmãs, instruídos, iluminados pela palavra de Deus, busquemos a verdadeira face de Cristo e dele aprendamos o que realmente significa amar e servir. E antes de nos despedirmos, mais uma vez eu quero recordar a vocês os nossos horários de missas e celebrações que estão aparecendo aqui. E lembrem-se de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que for possível. Meus irmãos e irmãs, que desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um fraterno abraço a cada um de vocês.